Olá, amigos, bem-vindo ao canal História e Curiosidades. Meu nome é Eduardo, sou professor de História. Queria hoje estar conversando com vocês sobre a Antiguidade Oriental. Você é meu convidado para se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Hoje nós estamos aqui gravando ao ar livre, como você já pôde perceber, lógico. Vamos fazer um recorte aqui, vamos estar estudando sobre o Egito, sobre a Mesopotâmia, sobre os hebreus e sobre os fenícios. Então, quando nós falamos no Egito e Mesopotâmia, é sempre bom a gente lembrar que eram sociedades hídricas, ou seja, eram banhadas pelos rios, né? Isso foi fundamental para a formação dessas sociedades. No Egito, o rio Nilo, tinha também ali a questão do deserto do Saara, que era uma defesa natural. A Mesopotâmia também tinha uma região desértica e era banhada ali pelo rio Tigre e o rio Eufrates. Então é muito importante essa questão dos rios, né? Porque isso favoreceu a eles, entendeu? A questão do plantio e a questão da colheita. A questão ali do desenvolvimento da agricultura. Isso fez com que esses povos eles se estabelecessem naquela região, né? Como você bem sabe, as sociedades antigas, elas eram nômades, né? Ou seja, elas precisavam estar sempre transitando de uma região para outra em busca de alimento. A partir do momento que você tem uma região ou você tem um lugar onde você consegue plantar e colher, você consegue se estabelecer naquele local. E foi isso que estava acontecendo ali no Egito, né, na Mesopotâmia. Eram povos, entendeu, que passaram a então ser sedentários, se sedentarizar. Eles passaram então a se estabelecer no local. A partir do momento, né, que eles se estabelecem no local, algumas coisas vão acontecendo, porque eles passam também a se organizar. Vai havendo ali, então, gente, um dinamismo e uma organização social, né? Deixa eu aqui ler um tópico aqui para vocês sobre isso, né? Isso é fundamental, né? Essa questão do sedentarismo para o desenvolvimento da sociedade, pois favorecem, né, a colheita e o plantio. A partir do momento que você tem a possibilidade de plantar e colher, as sociedades vão se estabelecendo em um determinado espaço geográfico. Então eles passam a ser sedentários, né? E a partir daí começa então uma divisão social. Ou seja, existiam então aqueles que trabalhavam e aqueles que organizavam o trabalho. Começa a ver também, pessoal, a partir do momento que a sociedade começa a se estabelecer num território, a necessidade de defesa. Então começa daí a surgir um exército. Começa também a surgir a necessidade de explicar os fenômenos naturais, né? Da onde que vem a chuva, da onde que vem a vida, ou seja, o sentido da vida, a origem da vida, o que acontece depois da morte. Então começa a surgir uma classe de sacerdotes. A partir do momento também que o plantio começa a ter excedentes, começa a sobrar comida, começa a sobrar alimento, passa-se então a surgir os primeiros comerciantes. Então olha que interessante, a partir do momento que uma sociedade começa a se sedentarizar, começa a se estabelecer num local, olha como, né, a dinâmica social vai mudando. Começa a surgir necessidade de um exército, surgir necessidade, né, de sacerdotes, de pessoas que explicam os fenômenos naturais, começa a surgir ali o comércio, tudo isso pelo fato daquelas sociedades serem sedentárias. O Egito e a Mesopotâmia, pessoal, também não podemos esquecer que elas são sociedades estatais, né? Porque precisa então de um governo para que possa organizar a sociedade, né? Isso tudo vai acontecendo gradativamente, claro que não é de uma hora para outra, né? Se você se interessar pelo assunto, você pode se aprofundar mais depois. Agora, a política de ambas sociedades, né, tanto do Egito e da Mesopotâmia, elas se estruturam nos templos e nos palácios.
Então, sempre quando a gente pensa também em política, tanto no Egito como na Mesopotâmia, a gente não pode perder de vista que política e religião elas andavam de mão dadas, né? Não tinha assim uma dissociação entre ambas. Era como se fosse uma coisa só, né? Haja vista, por exemplo, a questão do faraó, né? Que faraó era a encarnação de um deus, né? Ele era considerado uma divindade, era rei e ao mesmo tempo era um deus, né? Era uma divindade, ok? Então elas trata-se de monarquias teocráticas, né? Ou seja, os mesopotâmios, o rei era escolhido por Deus, né? Ele não era o próprio Deus, mas ele era escolhido por Deus. Faraó não, Faraó já era filho, né, de Deus, era portanto também uma divindade. Vamos lá, figura de Faraó aqui, encarnação de um Deus, né? Havia também uma servidão coletiva. Eu quero falar agora aqui com vocês de como que essa sociedade estava organizada. Em primeiro lugar, né, existia o rei sacerdote. Em segundo lugar, existia o exército. Terceiro, os comerciantes. Quarto, os escribas. E por último aqui havia os camponeses. Os camponeses eles trabalhavam, então uma parte eles tiravam para eles, para o seu sustento, e outra era para alimentar, né, todo esse estado, toda essa burocracia, todo esse estado aqui teocrático. Tanto os egípcios quanto os mesopotâmicos eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, ok? Esses deuses, pessoal, eles tinham as características humanas, mas eles eram imortais. Como características humanas, a gente pode dizer o seguinte, que eles tinham sono, eles tinham desejos, eles sentiam raiva, né? Eles se iravam, sentiam até mesmo fome, ok? Mas eles eram imortais. Então trata-se de uma sociedade politeístas que acreditavam e serviam vários deuses. Os deuses também eram usados para explicar os fenômenos naturais, né? Existia o Deus Sol, o Deus Lua, ou seja, o Deus responsável pela chuva, o Deus que era responsável pela colheita. Então tudo isso permeia ali aquelas sociedades, né? Tanto o Egito como a Mesopotâmia, buscando explicações para as questões da natureza e buscando nos deuses a explicação também para a origem, né, dos fenômenos naturais, para a origem da vida, para o sentido da vida, para, é, para o sentido também da morte, né, o que viria depois da morte. Então, nos deuses, eles também buscam a explicação para todas essas questões. Neste mundo, gente, do Egito e Mesopotâmia, temos as primeiras tentativas, então, de explicar os fenômenos naturais. Vamos lá. No Egito e na Mesopotâmia também nasce a escrita. E agora, pessoal, né, a gente tem aqui também os hebreus. Vamos começar a falar um pouquinho dos hebreus. Os hebreus eles não estavam próximos dos rios, né? Diferente aqui já do Egito e Mesopotâmia, os hebreus não estavam próximos a rios, não viviam próximo a rios. Os hebreus eram pastores e eles cultivavam, né, ali algumas espécies ali de agricultura. Eles eram pastores de ovelha e eram pequenos agricultores, né? E eles se dedicavam mais ali à plantação da vinha e à plantação das oliveiras. Das oliveiras, eles extraíam o azeite, das vinhas, logicamente, eles extraíam o vinho. A grande característica, gente, que diferenciava os hebreus dos outros povos era o monoteísmo, ou seja, enquanto os outros povos eles acreditavam, né, tinham a crença em vários deuses, o que vai diferenciar muito os hebreus desses outros povos, né, isso vai ser muito marcante assim, para os povos hebreus,
é justamente o fato deles acreditarem em um único Deus, né? Eles eram monoteístas, né? Ou seja, geralmente quando a gente está estudando as civilizações antigas, a gente sempre se depara com essa questão, que os outros povos eram politeístas. Então essa é uma diferença crucial. E lembra do que a gente falou no início da aula? Não quer dizer que um povo seja melhor do que o outro, mas havia essas diferenças, tanto como as semelhanças, têm que ser estudadas. Então os hebreus, né, que vai marcar, uma grande diferença que vai marcar o hebreu desses outros povos, das civilizações antigas, é fundamentalmente a questão deles serem monoteístas. E esse Deus, ele ditava, né, regras para os hebreus, né? Não era um Deus que estava distante deles, né? Mas era um Deus que queria um relacionamento e que queria também, desejava deles, entendeu? Uma obediência. E a partir do momento que o povo hebreu observasse as leis, observasse a vontade desse Deus, sem dúvida nenhuma esse povo seria abençoado, né, por esse Deus. Né? Ou seja, por meio do monoteísmo ele se diferenciava dos outros povos ao redor, né, que eram politeístas, e mais à frente, né, os cristãos também vão se aproximar dessa tradição e também vão acreditar em um só Deus, ok? Então, essa era uma diferença fundamental em relação aos hebreus e aos outros povos da antiguidade. Enquanto os outros povos da antiguidade eram politeístas, os hebreus acreditavam em um só Deus, um Deus que era santo, que era bondoso, que era justo e que exigia também desse povo uma separação e uma santidade. Então, a gente também não pode esquecer dos fenícios, né? Os fenícios eram grandes comerciantes, eles também estavam próximos ao litoral, eles não tinham ovelhas, não tinham rios, eles eram grandes vendedores, né, pelos mares, faziam comércio ali, era um comércio marítimo, e eles, né, uma curiosidade aqui em relação aos fenícios, que devido a esse comércio que era estabelecido ali com esses povos, eles precisavam, né, ter uma forma fácil de registro. E isso acabou que, pela necessidade de estabelecer essas relações comerciais, eles criaram o alfabeto. Agora, pessoal, eu queria só trazer para vocês aqui algumas questões de vestibular, para quem de repente está se preparando para concurso, para Enem e tal, pode ajudar um pouco. Vamos lá. Em relação à religião no Antigo Egito, pode-se afirmar que a religião no Antigo Egito, como nos demais povos da antiguidade, não tinha grande influência, já que esses povos, para sobreviver, tiveram que desenvolver uma enorme disciplina no trabalho e viviam em constantes guerras. Então ele está dizendo aqui que a religião no Antigo Egito não tinha uma grande influência. Errado, né? A gente sabe que a religião no Antigo Egito exercia sim uma grande influência naquela sociedade. A religião tinha apenas influência na vida da família dos reis, que usavam como forma de manter o povo submetido à sua autoridade? Também não. A influência da religião não estava restrita somente à família dos reis, mas todo o povo. O período conhecido como o Antigo Egito constitui o único em que a religião foi quase inteiramente esquecida, e o rei, como também o povo, dedicaram-se muito mais a seguir a tradição de seus antepassados, considerados os únicos povos ateus da antiguidade. Não, claro que não. Então, qual seria a correta? Essa aqui, gente. A religião dominava todos os aspectos da vida pública e privada do Antigo Egito. Beleza? Mais uma questão aqui de vestibular, ou para você que está se preparando para o Enem. País localizado na região da antiga Mesopotâmia, guardando ainda hoje um dos mais ricos patrimônios arqueológicos do mundo.
Ele foi o centro do Império Árabe nos séculos 8 e 9. O país contemporâneo que se refere é letra A, Irã, letra B, Iraque, letra C, Turquia, letra D, Afeganistão ou letra E, Arábia Saudita. Então a resposta certa, gente, é a letra B, Iraque, tá? País localizado na região da antiga Mesopotâmia. Beleza? Mais uma questão aqui, ó. Entre as principais características da civilização hebraica, merece destaque especial a religião politeísta, né, em que as figuras mitológicas de Abraão, Isaac e Jacó formavam uma tríade divina? Não, né? Muito errado isso aqui. A criação de um alfabeto? Não, não diz também que os hebreus criaram o alfabeto. Sim, os fenícios. Inovações tecnológicas desenvolvidas na agricultura, possibilitando o grande crescimento da produtividade agrícola? Não. Letra D. As práticas religiosas caracterizadas pela crença na existência de um único Deus e no messianismo, pois acreditavam na vida de um Messias libertador do povo hebreu? Sim. Então, a principal característica da civilização hebraica era justamente essa aqui. Práticas religiosas caracterizadas pela crença na existência de um único Deus e acreditavam também na vida de um Messias libertador do povo hebreu, beleza? Os fenícios, pessoal, povo de origem semita que se fixou e desenvolveu as suas cidades, né, numa faixa de 200 quilômetros, situada entre o mar Mediterrâneo. Eles viviam no sistema político teocrático? Não. Suas principais atividades econômicas eram agrícolas, fenícios? Não. Eles praticavam uma religião maniqueísta? Não. Seu alfabeto foi elaborado a partir do alfabeto grego? Também não. Eles eram especializados no comércio marítimo? Sim. Então essa aqui seria a correta. Os fenícios, sempre quando pensar nos fenícios, a gente tem que pensar aqui que eles eram especializados no comércio marítimo. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao fim dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, pedindo uma força. Se inscreva no canal, ative o sininho para nos incentivar a continuar postando vídeos aqui de história, para o seu enriquecimento intelectual e para te ajudar também, se você de repente está se preparando aí para fazer alguma prova, né? A gente vai estar sempre aqui procurando trazer algum exercício, todas essas questões são questões vestibulares. Ok, pessoal? Até a próxima. Obrigado.